Boa tarde, eu sou a Luciana, estou aqui hoje com o meu amigo Edson. Tudo bem, Boa tarde, Lu. Tá tudo bem, sim. Hoje a gente foi buscar o Edson para falar para nós. Ele está lá em Jundiaí agora, né? Isso. Quase 80 quilômetros de distância. Santa internet, né, Edson? É, mundo novo, hein? Graças a Deus que tem a internet nesse tempo de quarentena. Gente, o Edson hoje que vai fazer o evangelho comigo. A gente vai falar sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Os itens 16, 17 e 18. O nosso assunto, o nosso tema são os mundos regeneradores. É uma mensagem de Santo Agostinho, foi dada em Paris, 1862. Então, como sempre, a gente vai lendo o Evangelho e vai explicando cada parte, tá bom? Tomara que eu esteja à altura. Ah, eu tenho certeza que você tá. Eu só trago gente boa aqui comigo, Todo mundo erra, né? Nada, imagina. Mais do que eu. Vamos começar? Vamos? Você quer começar a leitura? Pode ser. Então Só que pode eu vou precisar pôr começar. o óculos para ler, né? Isso. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Devo lembrar que pode ser diferente em alguma tradução, tá? Sim. A minha tradução é do Dr. Guilhom. Ah, tá bom, O meu é do Mas Herculano. também, tá. Mas, mas também usar mais miseráveis e melhores, como usar de transição, e se podem denominar regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda é ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Vamos explicar Os agora, mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-se-lhe as leis. Vamos dar uma Oi. pausinha? Você determina. Então vamos explicar essa parte, senão fica muita coisa para a gente falar. Sim.
Tem bastante Ó, coisa aí. Eu só não sei por onde começar. Santo Agostinho, Pode oi. falar, pode falar. Santo Agostinho vem mostrando para a gente que, num determinado momento da evolução da mônada, ela ingressa no reino hominal. Cabe aqui uma observação para aqueles que ainda não estão acostumados, né, com a ciência, porque quando a gente estudou, haviam apenas os reinos mineral, vegetal, animal, né? E agora a antropologia, a ciência, do modo geral, já começa a perceber que o homem é um animal diferente. O homem possui algumas características que nós, espíritas, aprendemos, né, que tornam-o um reino à parte. Como animais que ainda somos, porque estamos, né, ainda egressos desse mundo, a gente ainda preserva uma porção de instintos animais. Mas temos o livre-arbítrio que nos diferencia dos animais. Nós temos o pensamento contínuo, que é o encadeamento de ideias, que nos diferencia também dos outros animais. Nós temos a razão, né? E a razão é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então, voltando ao livro, Santo Agostinho nos lembra que, num determinado momento, nós acordamos com a razão, acordamos com o pensamento contínuo. Não foi um salto, é claro, mas já estávamos vivendo num mundo primitivo, que, na classificação kardeciana, é o primeiro dos mundos para o reino hominal. Os espíritos, quando começam as suas encarnações como espírito, né, eles encontram nesses planetas as condições para se desenvolverem. E ele vem num crescendo, passando por outros mundos que ele não explica na mensagem, mas nós, estudiosos, né, de Kardec, lembramos que o próximo mundo é o nosso, o de provas e expiações. Sim. Então, veja quão pouco tempo nós estamos no processo de evolução de humanidade. Estamos ainda no segundo mundo, é o segundo nível de evolução. Estamos engatinhando ainda como seres humanos. E nós nos arrogamos conhecedores de tudo. A gente acha que sabe de tudo, né? É nesse contexto, que agora, de novo, como eu te prometi, eu me perdi, né? Que Santo Agostinho vem dizendo que a gente passa depois para o mundo de regeneração, e do de regeneração para o mundo dos espíritos já felizes, né? Dos espíritos que já possuem o valor dentro de si, não trocam de maneira alguma Deus em primeiro lugar e o próximo, né? É um mundo bem diferente desse que nós estamos ingressando. A gente tem Deus dentro da gente, mas nesse mundo nós vamos aprender a explorar a capacidade nossa de alimentar o próximo, de servir o próximo, de sermos aquilo que São Francisco dizia, né? Eu faço isso por necessidade, né? Então a gente tem que sentir essa necessidade de servir. Quando a gente estiver nesse nível, aí então a gente poderá ter aberto um outro nível de mundo, né? O mundo dos felizes, os ditosos, e ainda não encerramos a humanidade. Ainda tem mais humanidade, né? Nos mundos celestes, divinos. É claro que ainda haveremos também de concomitantemente migrar pelos reinos, né? Temos, após o reino hominal, temos o reino angelical, né? De Deus temos os espíritos
espíritos da esfera crística, né? Os espíritos planejadores, né? Do qual Cristo ainda faz parte, ainda é, né, o nosso governador planetário, o formador, junto com outros espíritos, né? Formador do nosso planeta. Ai, que legal, é isso mesmo, né? Então a gente fica pensando, né? Às vezes a gente tem a petulância de achar que só há vida no nosso planetinha azul, né? E é muita ignorância, né? Nossa. Esse capítulo 3 do Evangelho, ele vai explicar que cada planeta tem a sua destinação, né? Como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. E então, no momento, e cada planeta tem, então tem o primitivo, a provas de expiação, o regenerador, o feliz, né? E o planeta, ele tem a sua classificação conforme a evolução dos espíritos que moram nele, né? Sim. Então, a evolução moral, né, intelectual, e a Terra, atualmente, está classificado como um mundo de provas e expiação, né? Um mundo onde a gente ainda tem a existência do mal, né? Onde tem gente que nem a gente, né? Que ainda tem egoísmo, que ainda pensa, né? Muitas vezes que o outro não é importante, né? E aí esse item aqui, Santo Agostinho começa a nos explicar como são os mundos regeneradores. Eu achei bonito aqui quando ele fala assim, ó, que lá no mundo regenerador a palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele. Muito bonito, né? Então, eu passei, né? Não fiz essa análise que você está fazendo, mas eu queria complementar isso daí, lembrando que Jesus, né, foi perguntado pelo representante de Moisés, né, das leis mosaicas, né? Temos 10 mandamentos. Qual deles é o maior? Porque Jesus deveria escolher um dos 10. E escolhendo um deles, ele estaria atentando contra as leis de Moisés, que disse que Deus, que todas elas eram importantes. E não importa, né, o restante do evangelho, mas Jesus respondeu para ele: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então veja, a palavra amar, né, está dizendo, é ter amor pelo Criador. E aí ele complementou. E uma segunda lei, junto a essa, né, como se amar a Deus fosse, em termos jurídicos, né, fosse o título da lei, ele falou, eu complemento dizendo que amar ao próximo, né, como se ama a si mesmo. Então, veja, é amor em tudo. Uma vez perguntado a Emmanuel, né, do que vivem, né, do que se alimentam os espíritos da esfera crística. Sem titubear, Emmanuel respondeu, né, de amor. Nossa, uma coisa que eu sinto, como eu vou me alimentar disso? Sabe, eu preciso de mastigar alguma coisa. A gente quer hambúrguer. Beber algo. E aquilo que eu sinto, né, que eu acho gostoso, é do que eles se alimentam. Quão evoluído não deve ser o espírito para prescindir de alimentos outros que não físicos. Sim. Então, mais ou menos isso que Santo Agostinho está dizendo. Nós vamos ingressar num mundo em que o amor deve ser
exercido, conhecido e exercido na sua plenitude, seja como no amor ao próximo. A gente vai aprender a se excluir e sentir mais os outros. Sim. Quando a gente tiver aprendido isso daí, aí sim, nós entraremos num mundo um pouco mais feliz. O que me Desculpa, eu entendi. consola é que você começou dizendo que a gente ainda está engatinhando, né? Então, Estamos. isso. Porque, assim, às vezes a gente fala, puxa, mas eu não sei fazer isso, né? Eu ainda tenho muito egoísmo, eu ainda tenho rancor, eu não sei perdoar, né? Então, a gente se exige e às vezes não tem para dar, né? Então, o nosso papel, eu sei, é se esforçar. Mas quando você fala que a gente está engatinhando, isso me ajuda a entender um pouco mais por que é tão difícil para nós. Quando a gente estuda, né, em antropologia, a gente estuda, a gente lê um pouco, né, da, de geologia, né, da formação do planeta, do surgimento dos seres vivos, né, e até mesmo a Bíblia, ela vem no Gênesis, ela vem esclarecendo, aliás, ela vem dizendo como que se deu a evolução, e é bastante parecido com a ciência. É claro que um dia, que diz ali na Bíblia, são vários milênios, em alguns casos, muitos e muitos séculos, né? Algumas vezes, por exemplo, para o esfriamento da Terra, foram necessários centenas de milhares de anos. Não se dá em um ano apenas, né? Nesse contexto, o homem vem aparecer no planeta, de acordo ainda com a antropologia, né, o Homo sapiens, em 10 mil anos. Mas, há 100 mil anos atrás, muito pouco na história da Terra, né? A Terra que tem 4,7 bilhões de idade, né? 100 milhões de anos já existiam raças Homo, não era o Homo sapiens, mas existiam vários Homo, né? O Neanderthalensis, o Homo, agora não me ocorre, né? Mas existiam quase uma dezena de seres hominais. E é mais ou menos, né? Nessa época do Homo sapiens sapiens que aparece, né, a história, que começam os registros, que se tem informações de sociedades, de grupos, cidades, civilizações antigas, né? Então, em termos de humanidade, nós somos muito, mas muito novos ainda, muito recentes, sabe? Pois é, e temos a eternidade pela frente, né? Nossa, Eu vou seguir a apavora. leitura para a gente continuar, tá? É. Ó, então, vou continuar aqui. Nesses mundos, contudo, falando do mundo regenerador, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes.
não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem no seu seio. Parece que esse mundo regenerador é bem bom, né? Sim. A gente tem plena condição de continuar progredindo. Mas perceba você que a gente é obstado, né, por espíritos outros que têm outros interesses que não esses supérfluos. Acho que eles entenderiam, né, muita superficialidade, ficar aspirando, né, por um sentimento que não é material. A necessidade desses espíritos que serão degradados, exilados, né, porque eles estão atrapalhando a evolução do planeta, de coisas materiais, sabe? De dinheiro, poder, alimento, Carro, sexo. celular. Isso são coisas que você pode pegar, sentir, né? E aqui, nesse parágrafo que você acabou de ler, Santo Agostinho está falando de coisas maravilhosas, mas que para ele são vãs. Para que uma coisa dessa? Né? Se eu posso viajar, se eu posso comer uma comida, um espaguete à la romana, né? Em Veneza, se eu posso pegar o meu jatinho, ir até a China, comprar um produto que demoraria um dia inteirinho para chegar aqui, eu pego meu jato, vou lá, compro, já estou com o meu bem na mão. Sabe, eles querem coisas assim, imediatas, materiais. Quanto dinheiro você tem no banco? Ah, então você nem me interessa. Você é ninguém. Quem é você? Você sabe com quem você está falando? Então, esses sentimentos terão que ser banidos do planeta para que outros que possuem esses valores que Santo Agostinho está falando possam perpetuar-se. Eles possam permanecer no planeta e permitir que a gente caminhe para este lado. Sabe, isso me faz lembrar, né, do livro que o professor Armon, lá da Federação, né, escreveu, Exilados de Capela. Mais ou menos uns 10, 12 mil anos atrás, um planeta que todo mundo chama de Capela, mas Capela é o nome da estrela, né? Estava passando por uma situação bem semelhante à nossa. Isso está no livro Exilados de Capela. E os espíritos como esses, que sofreavam, que seguravam a evolução do planeta, foram reunidos, né, e trazidos para o planeta Terra. Imagina o planeta Terra 10 mil anos atrás. Eu acabei de te lembrar que foi quando o Homo sapiens apareceu, quando ele começou a registrar, fazer história. Antes daquilo, eram praticamente selvagens. Viviam em aldeias ou cavernas. E naquela época começaram a surgir as cidades, porque esses espíritos vieram de cidades. Naquela época começaram a aparecer os filósofos, porque no meio desses espíritos haviam filósofos, pensadores. Naquela época começaram a aparecer os sacerdotes, os primeiros médicos, os primeiros cientistas, porque nesse meio havia gente assim. Os primeiros engenheiros, tecnólogos. Não existia nada, mas eles fizeram muita coisa. Veja você a Ilha de Páscoa, né? Transportar aqueles imensos
blocos de pedra, né, das pedreiras, vários quilômetros da praia, para colocá-los talhados na praia. Elevar blocos, né, pesando várias dezenas de toneladas para construir uma pirâmide. Sabe, esses espíritos, então, como degredados, vieram daquele mundo para auxiliar a gente aqui. E esse mesmo fenômeno vai acontecer agora para auxiliarmos um outro planeta que ainda está em ascensão. Sim. Veja como é maravilhoso, né? Maravilhosa essa... como as leis divinas, né? São fantásticas, né? Elas se encadeiam, elas se permeiam, né? E num determinado momento, não existe aquele juiz que vai dizer você é à minha direita, você é à esquerda. O próprio ser percebe em si a sua incapacidade em continuar. Ele não possui luz suficiente, né, para clarear os seus olhos. Então, ele é um degradado, é um condenado, né? É claro, guardando bem a palavra, né, que ela é muito pesada, né? Mas ele vai continuar contribuindo para uma humanidade planetária, mas num outro orbe, não mais. Exatamente. É a lei de Deus, né? Aquilo que a gente parece, aos nossos olhos parece que é um castigo, né? É como repetir de série, né? Você não está pronto para ir para o 6º ano, você vai continuar no 5º ano, né? Mas é uma necessidade para o espírito. E somos espíritos eternos, né? Se não é hoje que a gente está preparado para o mundo de regeneração, será um dia, né? E porque todos estamos fadados a essa evolução espiritual e sermos um dia ajudantes de Deus, igual Jesus. Sim. É verdade. Ué, você acha que você está preparado para um mundo de regeneração? Sinceramente, eu não queria responder, não, viu? Não responde, não. Ué, e você acha que a Terra está longe desse mundo? A gente está ingressando, né? Uhum. Pelo discurso que eu acabei de fazer, dá para perceber que eu coloquei, né, dentro daquilo que eu já estudei, né, eu coloquei o planeta Terra no mesmo nível daquele planeta de Capela, da estrela Capela, né, há 12 mil anos atrás. Há necessidade, e isto está inclusive no Evangelho. Jesus, e depois, né, João, evangelista, né, ele anunciou esse novo planeta, essa nova visão planetária, né? Eu até cheguei a fazer uma anotação, né, de Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essa tribulação, sabe, é isso que a gente está passando hoje em dia. Sabe, você fazer uma coisa, depois ter que refazer, porque não agradou alguém, porque, sabe, você tem certeza que fez bem feito, né? Continuando ainda em Mateus, né? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Lembrando, existe muita figura de linguagem, não devemos interpretar ao pé da letra. Uhum. Mas a gente poderia tentar entender o que naquela época queria dizer, aliás, o que hoje queria dizer aquilo que Jesus disse naquela época: as estrelas cairão do céu. Imaginemos que numa determinada noite não se vejam estrelas no céu. É bem triste.
muito triste. Para aquele colega que falou-me uma vez, mas que estrela, coisa boba esse negócio de ficar olhando estrela, né? Você parece idiota. Numas 2, 3 noites em que você sair, sabe, você que tem o costume de olhar para o céu, você não ver estrelas, bate uma tristeza muito grande. É muito triste, sabe, uma noite nublada que você não vê estrelas, porque no dia em que tem estrela, você se alegra, se anima. Nossa, quanta estrela! Outro dia eu estava assistindo aquele programa, tem uma nova série na NetGeo, chama Cosmos, né? Ela teve na década de 70, né? E agora ela, com outro cosmólogo, né? Ela está sendo refeita aí, com muito mais técnicas de filmagem, sabe? Com computação gráfica, uma coisa maravilhosa. Ele mostrou um céu visto pelo Hubble. Nossa, que coisa maravilhosa! Ele falou, você está vendo apenas a Via Láctea, uma galáxia dentre bilhões e centenas de outros bilhões de galáxias. E naquela nossa Via Láctea, o que tinha de estrela? Ele falou assim, essa é uma visão, né, que a gente não tem daqui. Aí a câmera foi descendo na animação gráfica e mostrou um céu parecido com o da gente. Sabe, dá a impressão que eu estou vendo... Não chega nem na metade. E se eu mudar a posição, eu vou ver zilhões de estrelas. Então, o que essa passagem do Evangelho está querendo dizer, as estrelas caírem, é você não mais poder ver. E aquilo que é chamado de poderes celestes, né, que também cairão, é claro, não será o poder divino, mas todos aqueles poderes, né, que não são os cristãos. E é mais ou menos isso que eu imagino que o planeta está passando, até porque, e aí eu faço uma outra citação, existe um outro livro de Exilados por Amor, do espírito Lúcius, sabe? E nesse livro, aliás, são 2 livros, né? Ele conta a saga de alguns, 2, na verdade, principalmente 2, né? Espíritos de capela que reencarnaram aqui no tempo anterior à Atlântida. Olha quanto tempo, né? Esses espíritos, e pelo que conta, né? Lúcius conta, não sei se você lembra de ter lido algum livro de Lúcio, mas ele é romanesco demais. Ele perfuma, sabe? Ele traz o aroma das coisas para você. Capela já possuía um governo único, era um governo mundial. Fazia poucos anos, quando esses espíritos são exilados de lá, né? Mas há poucos anos já existia um governo mundial e eles já tinham implantado bastante coisas. Alteração nos costumes de educação, de costumes sociais, religiosos. A religião era única, né? Eles acreditavam em Deus. Discutia-se Deus politicamente. Olha que coisa fabulosa, né? Houve muita evolução da economia. Ele cita num determinado momento que um personagem pega o seu carro e voa. Me lembrou Jetsons aquilo ali, né? Não existia mais derrubada de florestas, matanças, né, de animais, alimentação de carne, né? Existia uma discussão de reflorestamento no curso escolar. As crianças já eram crescidas com a preocupação de reflorestar o planeta. Então, veja, nós estamos ainda há uns 100, 200 anos, talvez, disso daí. Mas quando chegar nisso daí, muitos espíritos já estarão degradados para um planetinha,
né, como era a Terra algum tempo atrás. Eu acho, né, e agora tentando responder a sua pergunta, né, que eu apresento algumas condições para ter a minha situação discutida. Eu poderei contra-argumentar, né? Eu prometo que... Se você passar nesse teste aí, você fala bem de mim, tá bom? Ó, você está forçando a minha barra. Não adianta falar Porque, bem, né? O que falam são seus... não. O que eu quis dizer, o que eu estou querendo dizer em eu falando de você, eu estou me mostrando melhor do que sou. Termina a leitura aí para a gente finalizar. Opa, vamos lá. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem, olha só. E o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, olha aí, ó, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Ele tá mandando ir lá fora olhar as estrelas, né? Tomara que esteja uma noite que ainda as estrelas não caíram. Eu gostei muito dessa parte aqui, ó. Não avançar é recuar. A gente precisa o tempo todo, né, investir no nosso desenvolvimento enquanto espírito, né? Moralmente, intelectualmente, no campo dos sentimentos, né? A gente sempre precisa estar atento a isso. Eu ressalto, né, uma parte aqui em que, logo após, né, essa parte que você leu, que o espírito pode recair, né, nos mundos de expiação, ou seja, mesmo estando num país, num planeta, né, de regeneração, ele ainda pode voltar para esse planeta, não para o planeta Terra, é claro, para um planeta que ainda esteja em provas e expiações. E o chamamento, né, para o porquê disso, ele também colocou aqui, porque o homem ainda é falível, ele ainda é carne, ele ainda é material. Então, as provas materiais continuarão existindo. As necessidades de matéria ainda são fortes. Mas o espírito tem que estar acima delas. Ele tem que sobrepujar esses valores físicos, né? Em detrimento dos valores morais, espirituais. Então, o sexo continuará sendo a forma de reprodução da humanidade, mas não terá a visão, ou não poderá ter a visão que nós temos hoje. A indústria da pornografia não poderá existir. Sim. E quando existida, quando existente, quando encontrada, ela deve ser combatida e não mais do modo como é feito hoje. Você fazendo discando anonimamente, você não, simplesmente você faceando a pessoa e chamando ela para a realidade de um mundo em que Deus é uma constante.
Deus é discutido até mesmo politicamente. Os políticos discutem se as leis são divinas, estão aderentes às leis divinas, e não mais às necessidades próprias materiais, né? Dessa forma é que existe ainda a possibilidade do tropeço. É claro que um espírito desse, quando tropeçar, não passará muitas encarnações no planeta, né? Ele conseguirá, com uma certa facilidade, passar dessa facilmente, mas ainda existirá a possibilidade, né, da queda. Eu me lembrei, né, agora, há muitos anos atrás, mais ou menos aí pelos anos 1960, 1970, ainda existia uma profusão de livros de Ramatiz, né? E aí, então, Ramatiz, ele disse que... Ramatiz é um espírito, tá? Sim. Ele disse que Mozart era um espírito, eu não lembro se de Júpiter ou de Saturno, não importa agora. Mas ele veio, passou uma encarnação aqui e voltou. Eu perguntei para um professor, né, como que é isso? Né? Ele não é daqui, ele vem aqui. Ele pegou e falou assim: você leu Exilados de Capela? Eu falei, não. Ele falou, então leia, depois venha que eu vou te responder. Mas só que dessa questão, até ler o livro e voltar lá, ele já não estava mais lá. E eu também já não lembrava mais, A né, pergunta. a pergunta. Mas eu encaixo mais ou menos nesse sentido, né? Ele deve ter, no mundo em que ele vivia, né, ter tido um tropeço, né? E veio degradado aqui para o planeta para uma encarnação. E ensinou a gente coisas maravilhosas. Uma Sim. das pessoas que entende de música, né, poderá afirmar que ele revolucionou a forma de compor e de ver a música. Sim. Ou seja, a música era uma antes de Mozart e é outra depois de Mozart. Na verdade, isso me lembrou aquela questão, né, de que hoje nós somos brasileiros, né? Nessa existência, nós Sim, nascemos, né, em São Paulo, no Brasil, mas a gente pode, nas outras vidas, podemos ter nascido no Japão, na Europa, podemos ter sim, nascido em outros planetas, sim, porque os planetas são as casas feitas pelo Pai para a morada dos espíritos, né? Então a sim, gente não está restrito só ao Brasil, não estamos restritos só ao planeta Terra, né? Mas sim, podemos encarnar nos mundos que estão de acordo com a nossa evolução. sim. Apenas um parêntese, né? Poderemos, sim, como no exemplo que eu dei agora, ser como degredo, né, ir para um outro planeta. Mas o que normalmente acontece é nós aguardarmos uma oportunidade para reencarnarmos de forma a permanecermos juntos daqueles a quem amamos, né? Sim, Daqueles que estão contribuindo para a nossa evolução ou nós contribuindo para a evolução deles, né? Podemos perfeitamente sairmos deste mundo e reencarnarmos num outro mundo, do mesmo nível que o nosso, para continuarmos a evoluir. Mas, dificilmente isso acontece por causa dos laços que mantemos, laços amorosos, que mantemos com as pessoas. Porque já estamos desenvolvendo esses laços. sim. Para nós, ainda, existe a diferença. Devo fazer uma interrupção agora para voltar um pouquinho mais no meu argumento. Jesus estava no meio de uma multidão na casa de Zaqueu. Aí chegaram para ele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora.
ele virou assim e falou, mas minha mãe e meus irmãos são todos esses. Com isso, ele quis dizer que ele amava todo mundo. Por que ele ia sair dali, né, para ir com outro? Se dissessem para mim, eu iria imediatamente, porque minha mãe é minha mãe, me perdoem vocês. E meus irmãos são meus irmãos, não são vocês. Então, veja a diferença da gradação de amor. E eu retorno, então, para o meu discurso. Nós ainda temos o amor de mãe, o amor dos filhos, o amor do cachorrinho, o amor daquela planta. Enquanto Jesus tinha só um amor. E é para um mundo em que haveremos de consolidar essa forma de amar, é que nós estamos migrando. E eu não quero perder os laços com aqueles que eu amo. Eu sou capaz de esperar várias encarnações, como nesse romance que eu acabei de citar para você, né? Esperar várias encarnações até que esse espírito que eu amo esteja no meu nível e possamos continuar a nossa evolução juntos. Isso é amor. Não estou pensando em mim, eu estou pensando nesse companheiro, nessa companheira. Então, isso é respeitado pelo plano espiritual. Então, podemos, sim, né, reencarnar em outros mundos que existem demais pelo universo afora, né? Mas esse amor, se solicitado, ele é respeitado. Então, a gente reencarna aqui, mesmo depois de um certo tempo, né? Ué, eu só fiquei com uma dúvida que você falou assim, ó, que Jesus só tem um amor, que é... Caiu a conexão? Não está me ouvindo? O que aconteceu? Foi na tua conexão ou na minha? Não sei, tá me ouvindo agora? Me perdoe, Lu. Não. Caiu a conexão num determinado. Você tem uma dúvida sobre o que eu falei? Você falou assim, que Jesus só tem um amor. É uma forma. Uma forma de amor. Ele ama tudo. Entendi. Agora eu entendi. Né? Veja que coisa fantástica, né? Na nossa medida de tempo, né? 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus, junto com outros espíritos da esfera planejadora, amaram tanto, tinham tanto amor, que conseguiram juntar a poeira cósmica que tinha sobrado da formação do Sol e criar o nosso planeta. 4 bilhões. Jesus já era aquele que veio aqui 2.000 anos atrás. Eu estou falando de 4 bilhões e meio, e ele esteve com a gente há 2.000 anos atrás. Então, ele já tinha o amor que ele demonstrou para a gente. Em todas as passagens que a gente vê, e eu li vários outros livros que citam Jesus, né? Livros de Carbachutel, esqueci agora o nome daquele francês, Deus no Universo, né? Em que ele fala, né, da forma como Jesus amava. E a gente não consegue isso daí. Sim. É o amor de mãe, o amor do pai é diferente, dos irmãos. Nosso amor ainda é pequenininho, né? Muito, 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 muito pequeno. Muito obrigada por fazer essa companhia para mim nesse evangelho de hoje. Ai, consegui passar. Conseguiu! Você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Lá para o pessoal do Naufé? Por isso que eu falei para você, de moto próprio, eu não lembro de nada. Depois eu fico arrependido porque eu começo a lembrar de tanta coisa, sabe, que eu podia ter feito, que eu podia ter falado.
Não, mas você já falou bastante. Obrigado. Muito obrigada, viu, por esse tempo conosco. Eu que agradeço. Quando tudo isso passar, a gente combina para retomar as nossas atividades normais, tá bom? Ufa, obrigado. Gente, pessoal do Naufé, um grande abraço. Fiquem com Deus. Que esses nossos evangelhos, gente, sirvam para a gente se fortalecer, né? Nesse momento que a gente está separado fisicamente, né? Que a gente consiga se conectar com Deus, né? Com os nossos espíritos amigos, com os nossos mentores do Naufé, que eles possam abençoar os nossos lares, né? Cuidar de todos nós. E agora eu vou pedir para o Edson fazer a prece para a gente encerrar, tá bom, Tá bom. Pai amantíssimo, eu te agradeço pela oportunidade que me deu de estar reunido com esse grupo do Naufé, de ter conseguido conversar alguma coisa e lembrar alguma coisa e compartilhar aquilo que eu tenho. Eu peço para que abençoe, como vem fazendo conosco desde o princípio dos tempos, toda a nossa fraternidade, todos os nossos irmãos, de fé ou não, de ideal ou também não. Mas, principalmente, ilumina, Senhor, a mente dos nossos governantes, dos nossos militares, dos irmãos que possuem de alguma forma de poder, para que se apercebam da força que possuem e direcionem esta força para a concretização dos planos celestes, qual um deles é a transformação do planeta. E que possamos a cada dia, Senhor, sermos aquinhoados com novas oportunidades que sempre lanças em nossa vida. E que com essas oportunidades possamos fazer um bom proveito. E possamos engrandecer, enaltificar a vida do nosso semelhante. E que esta casa continue abrigando todos aqueles que procuram o abrigo do amor, a força e a fortaleza da tua palavra. Obrigado, irmãos. Obrigado, Pai Celeste. Fiquem na paz. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. A gente vai se vendo aí nos próximos dias, tá bom? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Manda um beijo aí pro pessoal da sua família e pro Walter, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Manda um abração pro Ed aí. Obrigada, pode deixar. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.